ele surpreendeu ao declarar prontidão para promover a liquidez global. Enquanto isso, o JP Morgan, ele mudou a sua postura, sinalizando que estaria dando suporte ao Bitcoin, ao mercado de criptomoedas. O que isso pode significar para os mercados nas próximas semanas e dias? E será que a gente está diante de um novo impulso de alta para o mercado? Vamos iniciar agora a nossa análise completa do cenário macroeconômico para acompanhar os impactos possíveis no Bitcoin e nas altcoins. Vamos lá, pessoal. O que poderia ser um motivo de desespero? Ficamos sabendo disso nesse domingo para segunda. Agora, surpreendentemente, acabou em um primeiro momento favorecendo o mercado. Yuri, o que é isso que pode causar desespero que em primeiro momento favoreceu os mercados? Muito provavelmente, você já deve ter visto que a Moody's, ela diminuiu a classificação dos Estados Unidos, rebaixou a classificação dos Estados Unidos. Se você tem televisão em casa, muito provavelmente você já está sabendo disso, viu no jornal, viu na televisão, ou acompanhou em algum outro veículo de informação independente. Então, acredito que 99,9% de vocês estão sabendo que a Moody's, ela diminuiu, né, a classificação dos Estados Unidos em termos de risco de crédito. E, pessoal, essa foi a primeira vez na história, tá, que a Moody's, ela rebaixou a nota de crédito dos Estados Unidos. Isso é algo inédito, né? Algo que nós nunca vimos acontecer, pelo menos na história recente. Já aconteceu em 2011, tivemos um movimento ali onde a Moody's ela rebaixou os Estados Unidos, mas na história recente não tivemos nenhum tipo de situação semelhante a essa. Tivemos também uma situação onde a FED ela rebaixou os Estados Unidos, mas foi lá em 2023, e a Moody's agora é a primeira vez, vamos botar aí nessa década, que permite com que isso aconteça. Aí você vai perguntar, Yuri, mas beleza, Estados Unidos foi rebaixado no que diz respeito a risco de crédito, mas quem que é essa Moody's? Quem que é essa Moody's? Vamos lá, pessoal, para você entender quem é a Moody's, você tem que olhar para a foto desse cidadão aqui, que é o criador da Moody's. Pessoal, a Moody's, ela é uma das 3 principais agências de classificação de risco de crédito do mundo. A gente tem a Fitch, que foi aquela que rebaixou os Estados Unidos lá em 2023, quem é mais antigo no canal vai lembrar disso. A gente tem a S&P Global e a gente tem a Moody's, que são ali as 3 empresas que são as principais empresas que fazem ali a classificação de risco de crédito nas nações. E o que eles fizeram agora? Eles diminuíram o risco de crédito dos Estados Unidos, rebaixaram, melhor dizendo. Os Estados Unidos tinham AAA, né, que era a classificação máxima, e diminuíram, né, para AA+, que foi a categoria que colocaram os Estados Unidos agora. E esse cidadão aqui, ele é o senhor Moody's, né, que foi o fundador, John Moody, da Moody's em 1909. Né? Por isso que tem essa fotinha aqui, porque naquela época ainda não tínhamos câmeras digitais. Então, vai essa foto aqui. E aí, o que acontece, meus amigos? A empresa, basicamente, o que ela faz? Ela avalia a capacidade de pagamento de dívida. O quão os Estados Unidos é capaz de pagar a sua dívida. Avalia a capacidade de pagamento de dívidas de governos, de empresas, de instituições financeiras. Então, eles não analisam só uma nação, o Japão, os Estados Unidos, não. Eles analisam empresas, eles analisam instituições financeiras, e aí eles vão atribuindo as suas notas de acordo com a classificação de crédito de cada empresa, que vai desde AAA, que é os 3 As, que é a mais alta, até a categoria C, que é a categoria mais baixa, de mais arriscado. E essas classificações, pessoal, elas são amplamente utilizadas por investidores para avaliar risco de crédito. Ou seja, quando o investidor ele quer investir em algo, o que ele vai olhar? Essa empresa aqui é AAA? Então é seguro colocar meu dinheiro aqui, ela tem uma segurança boa, então muito provavelmente eu não vou estar colocando meu dinheiro em risco. Essa empresa aqui é classe C? Rapaz, aqui
botar meu dinheiro aqui já não é tão seguro assim, tendo em vista que essa classificação é a mais baixa. Então, basicamente, o que essas empresas fazem é categorizar empresas, instituições e governos com a sua pontuação de crédito para ver o quão forte ou quão estáveis são aqueles governos, empresas, instituições e por aí vai. Agora, muito provavelmente você ouviu na televisão, muito provavelmente você ouviu em outros canais no YouTube, todo mundo falando sobre isso ontem. E eu resolvi não falar sobre isso ontem. Resolvi falar sobre isso hoje, porque hoje você vai ouvir sobre isso de uma forma que você não viu em nenhum canal de televisão e você não viu em nenhum outro canal falar e explicar da forma que eu vou te explicar o porquê que você tem que ficar atento a isso e o porquê que isso está sendo tão interessante agora para o mercado de criptomoedas no contexto em que nós estamos. Vamos lá, pessoal. Qual que é o nível de seriedade desse problema, que é rebaixar os Estados Unidos da categoria AAA para AA+? É o seguinte, quando você olha aqui para esse gráfico, peraí, deixa eu dar um refresh aqui. Quando você olha aqui para esse gráfico, pessoal, esse gráfico, ele mede, peraí, vamos lá. Esse gráfico aqui, ele mede o GDP versus a dívida, que é o ganho da nação, que é o Produto Interno Bruto, o PIB, versus a dívida. E o que significa dizer esse gráfico aqui desde 2008 para cá e o que ele está dizendo para a gente? Pessoal, a Moody's, ela também afirmou o seguinte: prevemos que o peso da dívida federal aumentará para cerca de 134% do PIB. Ou seja, significa dizer que a projeção de crescimento é que até 2035 os Estados Unidos esteja pagando cerca de 134% do PIB em comparação com os 98% pagos em 2024. Ou seja, a dívida versus PIB vai subir muito. E os Estados Unidos vai ter que gastar mais daquilo que ele gera para pagar dívida. Nem mesmo, pessoal, na Segunda Guerra Mundial, nós vimos uma relação dívida-PIB nos Estados Unidos acima de 120%. E a projeção é que para até 2035 seja 134%. Ou seja, os pagamentos de juros eles absorveriam cerca de 30% da receita, ou seja, 30% da receita americana até 2035 iria ser utilizado só para pagar juros de dívida, se a gente continuar seguindo por esse caminho, se os níveis da dívida subissem tanto em comparação com os 18% atuais. Beleza, Yuri, isso aqui é preocupante, mas deixa que a galera de 2035 resolve esse problema. Esse problema não é um problema para hoje, esse problema é um problema para amanhã, então não estou preocupado com isso, estou nem aí para isso. Que meu filho se vire, que meu neto se vire. Se bem que acredito que você vai estar vivo em 2035, espero que você esteja vivo em 2035, que é apenas daqui a 10 anos, né? E aí o que acontece? A pergunta que fica agora, que pouca gente falou sobre, e eu fiz questão de trazer isso aqui para vocês, é a seguinte: a Moody's é um veículo de credibilidade que analisa o crédito, que todo mundo respeita e respalda, mas a pergunta é a seguinte: Yuri, a Moody's já errou? A Moody's já chegou a fazer algum tipo de análise que foi descredibilizada com o passar do tempo e comprovada errada? Sim, meus amigos, a Moody's, ela já errou. E de forma grave em momentos críticos da história financeira. Ela, assim como outras agências de rating, né, como a S&P Global e a Fitch, que foi aquela que downgrade os Estados Unidos em 2023, ela tem um histórico de avaliações o quê? Controversas e erros de julgamento. E aqui eu tenho provas, porque a gente trabalha com provas, meus amigos. A crise de 2008 foi o erro mais notório, o erro crasso aqui da Moody's. O que a Moody's fez? Pessoal,
A Moody's, ela deu nota máxima, AAA, para diversos ativos ligados ao mercado imobiliário, como os famosos subprimes, mesmo eles sendo altamente arriscados. Ou seja, em 2008, nós tivemos a grande crise das subprimes. E a Moody's, o que ela fez? Ao invés dela dar uma nota rebaixando aqueles subprimes, mostrando que eles eram arriscados e colocar o seu dinheiro ali seria arriscado, a Moody's fez o inverso. Ela falou que aqueles subprimes, eles eram AAA, eles eram seguros, eles eram investimentos sólidos. E aí, meus amigos, qual foi a consequência disso? A consequência disso foi a seguinte: esses títulos, né, eles foram vendidos como seguros, fortes, respaldados, pode colocar o teu dinheiro ali, mas colapsaram assim que a bolha das subprime estourou lá na crise de 2008. Então eles erraram já. Eles categorizaram as subprime como AAA, a galera foi lá, colocou o dinheiro e perdeu o dinheiro. Qual foi o resultado disso? Qual que foi o resultado disso? O sistema financeiro global quase entrou em colapso e as agências, como a Moody's e várias outras, elas foram duramente criticadas, até processadas por contribuírem para a crise com as suas classificações equivocadas. Então, sim, a Moody's ela já errou. Sim, a Moody's ela já classificou como AAA empresas que estavam extremamente arriscadas e quem colocou o dinheiro ali em 2008 perdeu, ao ponto dessas empresas serem processadas e isso ser uma grande, vamos colocar assim, controvérsia no passado. Por quê? Existem, meus amigos, alguns conflitos de interesse aqui nessas grandes agências de análise de crédito. E isso, pouca gente vai falar para você aqui no YouTube, mas como eu sou seu amigo, eu vou te trazer isso aqui para você ficar ciente. Meus amigos, é como diria o nosso querido Sandro Rocha, você quer rir? Você tem que fazer rir. Por quê? A Moody's, para quem não sabe, vai ficar sabendo agora, a Moody's ela é paga por quem emite os títulos. Ou seja, pelos próprios clientes que ela avalia. Ou seja, a Moody's, meus amigos, ela é paga por aquelas empresas que emitem os títulos. Ou seja, aqueles que estão pagando ela é justamente aqueles que ela está avaliando. E isso já levantou suspeitas de que as suas análises poderiam ser, abre aspas, suavizadas, fecha aspas, para justamente o quê? Agradar os seus emissores. Então, quando a gente observa e vê detalhe por detalhe, ponto a ponto, eu não estou querendo descredibilizar a Moody's, muito pelo contrário, longe de mim, é uma empresa de respaldo, de credibilidade, mas a gente vai mostrando os furos que ela tem apresentado aqui. Com certeza, toda idoneidade, todo respeito aqui a Moody's, né? Mas vale lembrar, obviamente, que, apesar dos erros, a Moody's, sim, ela ainda é considerada uma referência no mercado por causa da sua estrutura analítica global. E é aí, meus amigos, que nós entramos com o quê? Com senso crítico e com um conjunto de outras fontes. Então, quando a gente vê a Moody's rebaixando os Estados Unidos, meu Deus, é o fim do mundo, agora acabou, agora os Estados Unidos foi rebaixado, agora é o colapso mundial, agora todos vamos morrer. Calma aí, pessoal, vamos usar um pouquinho de senso crítico, vamos analisar isso, vamos olhar outras fontes, vamos entender na prática o que está acontecendo aqui, para que a gente tome decisões assertivas e não seja guiado pelo sentimento. E é justamente por isso que eu estou trazendo para vocês todos esses pontos, porque até aquele que vê, analisa e é o responsável por categorizar o crédito também erra. E esse aqui, pessoal, não é o único erro da Moody's. Ela já cometeu vários outros erros. Eu só trouxe aqui o principal, o mais crasso deles, para explicar para vocês que a gente tem que ter a nossa análise, o nosso senso crítico, e por mais que vejamos um dado assim, algo assustador,
a gente tem que olhar todos os pontos, todos os veículos de análise e com o nosso, como eu falei, senso crítico, tomar as nossas decisões, até porque, no entanto, meus amigos, o que era de se assustar, né, acabou favorecendo o mercado.